Ascensão através de habilidades. Episódio 227. Criando um mundo sombrio. 2. O Deus Supremo estava de olho neste mundo e em si mesmo. Para Taizan, que buscava o status e o poder de um deus, um confronto com os deuses superiores era inevitável caso ele continuasse em seu caminho. Parecia um ensaio para aquele confronto inevitável. Taizan se distanciou das sombras invasoras. A escuridão que envolvia Hazaki era claramente estranha. Apesar de já ter enfrentado vários monstros antes, isso era fundamentalmente diferente. Não se tratava apenas de força, mas de algo totalmente sobrenatural. As sombras engoliram a terra, o próprio espaço. O vento e a luz que foram sugados para esses lugares devorados nunca mais retornaram. A esfera foi envolvida por sombras. Barcaza, fique longe, ou volte. É um golpe para o meu orgulho, mas não pode ser evitado. Não morra, mestre. Seria muito vão se um empreiteiro como você morresse aqui. Quando Barcaza partiu, o rosto de Hazaki se contorceu em um sorriso distorcido. Kahaki. Com uma ressonância severa, a escuridão surgiu das sombras. Os espinhos que dispararam apontaram para Taizan. Taizan torceu seu corpo bruscamente, esquivando-se dos espinhos que atingiram sua cabeça por um fio de cabelo, e balançou sua espada, desviando um ataque que pretendia perfurá-lo. Kagagagaki. A escuridão colidiu com a espada, distorcendo sua trajetória. E então a espada começou a ser consumida pela escuridão, ficando preta. Taizan infundiu sua espada com sua força. A escuridão foi repelida pela força de Taizan, dispersando-se. Enquanto ajustava sua força, Taizan estalou a língua com o peso que sentia. Até mesmo bloquear é perigoso? Os lugares tocados por essas sombras tornam-se o reino do Deus Supremo. É um poder que expande o seu domínio para o mundo através do corpo de Hazaki como meio, rejeitando a harmonia e ignorando as leis. Apenas bloquear esses ataques quase fez com que a espada de Taizan fosse revestida com o poder do Deus Supremo. Ele foi capaz de empurrá-lo infundindo espírito e poder. Mas usá-lo mesmo para esses ataques menores poderia colocá-lo em desvantagem. A escuridão surgiu novamente das sombras. Uma onda de poder negro avançou e Taizan acenou com a mão. Você ativou o mundo congelado. Gegegegege. O frio extremo varreu todas as direções, congelando tudo que tocava e interrompendo o fluxo do tempo ao seu redor. No entanto, a escuridão engoliu o frio com indiferença. A sombra que devorou todo o gelo avançou em direção a Taizan. Baque. Taizan levantou-se do chão, evitando por pouco a sombra e aumentando a distância entre eles. A sombra então se estendeu ainda mais ferozmente. Espalhando-se amplamente pelo mundo, a sombra engoliu todas as rotas de fuga de Taizan. Não há mais lugar para escapar. A única opção que restou foi avançar. Taizan fortaleceu as pernas e correu em direção à periferia, onde a sombra ainda não havia chegado. No momento em que Taizan entrou na sombra, ele fortaleceu as pernas para um salto e puxou um escudo. Você ativou o escudo da Égide. O poder do escudo envolveu Taizan. Por um segundo, o escudo o tornou imune a todos os danos. A desvantagem era que ele não conseguia se mover durante a ativação. Porém, não impediu o movimento devido à inércia. Desde que ele deu o pontapé inicial antes de ativar o escudo, o corpo de Taizan voou para fora da sombra. Enquanto Taizan voava, a sombra subiu em sua direção. Envolvendo todo o corpo de Taizan, tentou tingi-lo de preto. O efeito do escudo foi imunidade a danos. O ataque da sombra não deveria tê-lo afetado. No entanto, as sobrancelhas de Taizan se contraíram enquanto ele voava. A sombra que o engolfava pressionou Taizan duramente. Rachadura. Rachaduras começaram a se formar no poder do escudo que cercava Taizan. O H. Incapaz de resistir até escapar da sombra, Taizan rapidamente reuniu força por todo o corpo e envolveu-se nela. Kaang. O escudo quebrou antes de sua duração terminar. A sombra investiu contra o corpo de Taizan. Taizan expeliu a sensação alienígena que começou a corroê-lo dos dedos dos pés para cima usando força e ativou uma habilidade. Você ativou o pisca aleatório. O corpo de Taizan se moveu para longe, girando os pés para se livrar da escuridão pegajosa. O H. Isso é. O fantasma não poderia continuar. Taizan segurou sua espada, sem expressão. Como esperado. Nada foi surpreendente. O poder do Deus Supremo distorceu as leis deste mundo, interferindo no poder dos deuses. E o labirinto foi criado por um mágico combinando seu poder com o de um deus. Não era estranho que os itens do labirinto fossem afetados pelo poder do Deus Supremo. Parece que as habilidades são ativadas, então isso só interfere nos itens. Reunir força parece fornecer alguma defesa. Picos de escuridão vindos da sombra tentaram perfurar Taizan. Ele chutou o chão para se esquivar. Felizmente, Hazaki não estava prestando atenção na esfera. Ele estava focado exclusivamente em reunir poder para matar Taizan, então Taizan não precisava se preocupar em proteger a esfera. Assim, seu foco estava exclusivamente em matar o inimigo à sua frente. Taizan se moveu. Kagagagaki. Apenas esquivar-se não foi suficiente para derrotar o inimigo. De alguma forma, ele precisava se aproximar de Hazaki. A aproximação por terra era impossível.
Tudo ao redor de Hazaki era o reino do Deus Supremo. No momento em que ele interviesse, essa força dominaria Taizan. Depois, para o ar. Você ativou Perfect Fairy Wings. Asas da cor do arco-íris se espalharam pelas costas de Taizan. Seu corpo acelerou, subindo pelo céu. Haha. Uau. A sombra subiu, cobrindo o céu. Observando a força negra que se aproximava, Taizan manobrou suas asas. Paang. Ele se moveu rapidamente em linha reta, esquivando-se da sombra que enchia o ar como pinceladas. Ha. Hazaki caiu na gargalhada repetidas vezes. O poderoso, que quebrou seu contrato, não fez nada além de se esquivar. Este fato encantou Hazaki além da medida. O labirinto, diante deste grande poder. Eles não eram nada. Um entusiasmado Hazaki exclamou. Morra aí, verme. Taizan não respondeu. Ele não se preocupava com um ser que estava sendo consumido pelo poder, perdendo até mesmo o senso de identidade. Taizan apenas se esquivou, lendo a trajetória das sombras. Tendo entendido a maioria dos seus movimentos, Taizan tomou sua decisão. Já era hora. Sim, é hora de você morrer. A zombaria de Hazaki foi abruptamente interrompida porque Taizan de repente voou em direção a ele em um instante. Hazaki reuniu apressadamente as sombras para lançar espinhos. Taizan torceu seu corpo sem esforço. Os espinhos voadores passaram por Taizan. Rachadura. A espada de Taizan, agora tingida de preto, perfurou o peito de Hazaki. Causa 23 de dano. Você. Hazaki, surpreso com o ataque, contorceu o rosto de raiva. Seu poder explodiu explosivamente. A sombra subiu, tentando engolir Taizan. E Taizan moveu suas asas para torcer seu corpo. A sombra cortou o ar em vão. Hazaki acenou com a mão. A sombra surgiu como uma maré em todas as direções e Taizan se esquivou novamente, apunhalando o pescoço de Hazaki. Causa 26 de dano. Kaki. Hazaki gritou e recuou. A parte perfurada do pescoço estava envolta em escuridão, sem deixar feridas. TCH. Taizan estalou a língua e se moveu. Como você se atreve? Enfie uma espada em meu corpo magnífico. Hazaki rangeu os dentes, girando a sombra. A sombra semelhante a uma tempestade apontou para todo o corpo de Taizan. As asas se moveram. A espada de Taizan fez um longo corte no peito de Hazaki. E essa ferida foi mais uma vez envolvida pela escuridão. Ha. Hazaki caiu na gargalhada. Inicialmente perturbado pelo fato de ter sido atacado, ele logo percebeu. Os ataques de Taizan não representaram nenhuma ameaça para ele. Você não pode me machucar apenas com esse nível de poder. Hazaki estava agora imbuído do poder de um Deus Supremo, e o status de um Deus Supremo era, literalmente, piedoso. Mesmo sendo apenas um fragmento, continha um status inacessível a meros mortais. Devido à diferença de status, os ataques de Taizan não o alcançaram adequadamente. Portanto, Taizan não poderia matá-lo. Acreditando nisso, Hazaki convocou ainda mais poder. Esse poder, tão intenso que mascarava qualquer emoção persistente, surgiu em todas as direções. Morrer. Kagagagaki. A sombra se despedaçou em fragmentos, engolindo tudo em seu caminho e transformando tudo em um terreno baldio. Foi, em essência, uma tempestade. Depois que a escuridão foi desencadeada, nada restou. Hazaki caiu na gargalhada. Este é o fim. Eu sou o mais forte. Rachadura. Ao fazer sua proclamação, o peito de Hazaki foi perfurado. Emergindo da escuridão, Taizan permaneceu ileso. Como você fez? Como, de fato? A mão de Taizan se moveu. Sua espada cortou todo o corpo de Hazaki. Hazaki contorceu o rosto e balançou as sombras novamente. Parece que você conseguiu sobreviver por sorte, mas isso é tudo. Taizan não conseguiu acertar nele. Sua esmagadora vantagem permaneceu. Hazaki continuou a exercer seu poder, enquanto Taizan continuou empurrando sua espada, resistindo a tudo. Hazaki rolou no chão. A sombra subiu momentaneamente, tentando engolir Taizan. Taizan balançou sua espada. A força reunida na ponta de sua espada colidiu com as sombras. Através da pequena abertura criada, Taizan inseriu seu corpo, emergindo do outro lado e cortando o abdômen de Hazaki. Mesmo assim, sua vantagem permaneceu inalterada. Hazaki continuou a manipular seu poder. E Taizan rebateu. Você ativou a onda negra Pit de Marbas. Uma onda negra surgiu em direção a Hazaki. Naturalmente, devido à diferença de nível, dissipou-se antes de alcançá-lo, mas foi o suficiente para obstruir a visão de Hazaki. Taizan aproveitou o momento em que o ataque de Hazaki vacilou para ter sucesso em seu ataque. Hazaki continuou exercendo seu poder. E tudo isso quebrou e desapareceu. Taizan não permitiu nenhum indício de ataque e contra-atacou Hazaki com o seu próprio. Hazaki finalmente percebeu. Mais de 10 minutos se passaram desde o início da batalha e ele não havia desferido um único ataque a Taizan. Em vez disso, ele foi o único sendo atacado. Não me faça rir. A diferença de poder era clara. Ele tinha que vencer, não importa o que acontecesse.
A sombra perfurou o chão e subiu. Não havia lugar para escapar do ataque que se aproximava, mas Taizan moveu as asas sem qualquer mudança de expressão. Peng! Ele rapidamente julgou as áreas onde a densidade das sombras era baixa e balançou a espada em direção às sombras que se aproximavam. Você ativou o flow. Kang. A trajetória das sombras se distorceu. As sombras retorcidas colidiram umas com as outras, criando espaço. Taizan sacudiu bruscamente a espada que estava sendo tingida pelas sombras e escapou. Taizan defendeu o ataque sem qualquer perda significativa e esfaqueou sua espada novamente. O que? Hazaki praguejou, continuando a balançar seu poder, mas o resultado não mudou. Taizan evitou indiferentemente o poder de Hazaki. É definitivamente ameaçador. O poder estranho do Deus Supremo, que apenas pelo toque, procura corroer todo o corpo e tingi-lo de preto. Se alguém com autoridade legítima exercesse esse poder, até mesmo o atual Taizan teria sido ameaçado. Mas se a pessoa que detinha o poder fosse Hazaki, isso não representava nenhuma ameaça. Hazaki só deve ter lidado com o poder dos espíritos até agora. Todas as suas batalhas foram deixadas para espíritos superiores, e tomar a iniciativa de exercer o poder na batalha deve ser a primeira vez para ele. É por isso que o movimento de seu poder era óbvio demais. Não houve necessidade de ler suas intenções. Apenas observando o movimento de suas pupilas e as flutuações de seu poder, era possível ler todos os seus ataques e alvos. Ele estava lidando com o poder estranho do Deus Supremo como se fosse apenas um poder espiritual comum. Ter poder é inútil se você não sabe como usá-lo. Somente aqueles com habilidades legítimas representavam uma ameaça. Taizan interrompeu seus pensamentos e continuou a batalha. A luta foi unilateral. No entanto, isso não significava que a situação fosse favorável. Os ataques de Taizan ainda não conseguiram causar o dano adequado. Era simplesmente uma questão de estar acima do nível, nada mais. Embora ele estivesse causando danos menores, a duração da transformação do apóstolo provavelmente terminaria antes que ele pudesse derrotar seu oponente. Recuperando a compostura, Hazaki gritou asperamente. É inútil, você não pode me derrotar. Por enquanto, isso é verdade. Taizan sorriu levemente. Mas o mesmo vale para você. O corpo de Taizan tremeu. Espinhos saindo das sombras cortavam o ar em vão. À medida que a batalha continuava, Taizan tornou-se cada vez mais familiarizado com os padrões de ataque de Hazaki. Mesmo que a transformação do apóstolo terminasse, o poder de Hazaki não seria suficiente para matá-lo. E o tempo está do meu lado. Bobagem. Hazaki zombou. Seu poder era infinito. Em contraste, o poder de Taizan se esgotaria e sua resistência diminuiria lentamente. Mas Taizan estava confiante. Com o passar do tempo, ele seria o único a vencer. A batalha continuou. Taizan evitou todos os ataques. Ei! Hazaki reuniu seu poder rudemente. O poder explodiu com uma forte reação. Foi o momento em que Taizan saiu do chão para se esquivar. Rachadura. A esfera quebrou. O vento soprava de lá. Suave e refrescante, o vento começou a afastar suavemente a escuridão que havia erodido a terra. As sombras apressadas desapareceram no vento. O rosto de Hazaki enrijeceu com a presença sentida pela esfera quebrada. Taizan embainhou sua espada. Achei que teria que aguentar mais um dia ou dois, mas é mais rápido do que pensei. Não posso deixar você esperando mais. Junto com a voz de uma mulher madura, a figura de Minerva apareceu da esfera rachada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.